Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai falar do maior acidente nuclear da história, o que aconteceu, as causas, as consequências, tudo completo para vocês. Eu garanto, o vídeo vai ficar um pouco longo, mas vai estar bem completo. Fica aí. O acidente de Chernobyl, que ocorreu dia 26 de abril de 1986, foi o maior acidente nuclear da história. Essa tragédia ocorreu na usina Lenin, localizada na cidade de Pripyat, a cerca de 20 quilômetros da cidade de Chernobyl, na extinta União Soviética, e hoje o atual território é a Ucrânia. Esse incidente matou milhares de pessoas e contribuiu para apressar o fim da União Soviética. Mas o que aconteceu em Chernobyl? Esse acidente aconteceu a 1 hora e 23 minutos e 47 segundos do dia 26 de abril. Esse acidente ocorreu no reator 4 da usina de Chernobyl e foi resultado de falha humana, uma vez que os operadores do reator descumpriram diversos itens nos protocolos de segurança. Além disso, foi apontado posteriormente que os reatores RBMK usados em Chernobyl e em outras usinas soviéticas tinham um grave erro no seu projeto, o qual permitiu que o acidente acontecesse. Tudo ocorreu durante um teste de segurança que estava em curso e resultou na explosão do reator 4. Com a explosão, 2 trabalhadores da usina foram mortos, e na sequência, um incêndio no reator 4 iniciou-se e estendeu-se durante dias. A explosão deixou o reator nuclear exposto, e o incêndio foi responsável por jogar na atmosfera uma elevada quantidade de material radioativo. O vento levou o material radioativo, que foi lançado à atmosfera, principalmente para o oeste e norte de Pripyat, e a radiação se espalhou pelo mundo. Rapidamente foram identificados altos níveis de radiação em locais como Polônia, Áustria e Suécia, e até na Bielorrússia. Há casos de dizerem que chegou até no Reino Unido, Estados Unidos e Canadá. Os primeiros a alertarem a comunidade internacional de que algo havia acontecido na União Soviética foram os suecos. Os questionamentos realizados ao governo soviético levaram-no a admitir que o acidente havia acontecido no dia 28 de abril. Até então, os soviéticos trataram de esconder o que havia acontecido, temendo os impactos disso para a reputação do país. Como era o funcionamento da usina Chernobyl antes de ocorrer o acidente? O princípio básico do funcionamento da usina de Chernobyl era similar ao das demais usinas nucleares. O reator, local onde são armazenados os combustíveis físseis, faz com que a energia emitida pela fissão de elementos instáveis, como urânio e plutônio, aqueça e evapore a água pura a cerca de 270 graus Celsius. Essa água é mantida sob altas pressões, por isso, quando liberada, tem força suficiente para movimentar um conjunto de turbinas conectadas a um gerador. Os geradores, por sua vez, são como grandes ímãs e ficam envolvidos em uma enorme quantidade de bobinas condutoras. A produção de energia elétrica acontece de acordo com um fenômeno chamado de indução eletromagnética. Enquanto o gerador estiver em rotação, haverá geração de corrente elétrica. A usina de Chernobyl era equipada com 4 reatores nucleares, o RBMK-1000, capaz de gerar cerca de 1000 megawatts de energia elétrica cada um. Na época do desastre, a usina de Chernobyl produzia aproximadamente 10% de toda a energia elétrica consumida pela Ucrânia. Além disso, Chernobyl foi a terceira usina nuclear produzida pela União Soviética.
a terceira que começou a utilizar os reatores RBMK, produzidos por uma tecnologia ultrapassada, criada cerca de 30 anos antes da data do acidente. No interior dos reatores nucleares havia centenas de pastilhas de urânio-235. Essas pastilhas estavam dispostas em comprimidas varetas metálicas, as quais estavam mergulhadas em um tanque de água pura destilada, usado para regular o processo de fissão nuclear. Todo o reator era recoberto por uma grande e espessa armadura de grafite. Os 4 reatores usados na usina de Chernobyl foram construídos entre 1970 e 1977 e usavam o grafite como um moderador de reações nucleares. A moderação consistia em desacelerar os nêutrons emitidos pelas fissões nucleares, tornando os nêutrons térmicos, de modo que a energia emitida por eles fosse transferida para o grafite em forma de calor. Ao entrar em contato com as paredes de grafite, a água também absorve calor e evapora de forma controlada. Hoje, entretanto, conhecemos um grave problema relacionado a esse tipo de reator. Eles não são muito seguros quando operam em baixas potências. Em regime de baixas potências, o grafite acaba moderando uma quantidade excessiva de nêutrons, liberando muito calor. Com isso, a fração de vapor de água no interior do reator aumenta significativamente, bem como a sua pressão interna cresce. Como o vapor de água não é tão eficiente quanto a água em estado líquido para refrigerar as células de combustível, a reação em cadeia é acelerada até que não seja mais possível moderá-la. Além das peculiaridades do reator, que utiliza o grafite como moderador, os reatores de Chernobyl careciam de um dispositivo de segurança crucial para evitar o vazamento de material nuclear, uma cúpula de contenção de aço e concreto. As causas do desastre de Chernobyl, a gente pode dizer que foi ocasionado por uma sucessão de erros humanos e violações de procedimentos de segurança. No dia 25 de abril de 1986, durante o desligamento de rotina, os técnicos da usina realizaram um teste do reator de Chernobyl 4. O teste consistia em determinar quanto tempo as turbinas eram capazes de girar após uma queda abrupta de energia. O teste em questão já havia sido executado no ano anterior, quando percebeu que as turbinas haviam parado muito rapidamente. Para resolver isso, novos dispositivos foram instalados ao longo do ano e precisavam de testes. O operador da usina cometeu alguns erros cruciais durante esse experimento, como a desativação do mecanismo de desligamento automático do reator e o desligamento de 4 das 8 bombas de água que o refrigeravam. Quando o operador percebeu o estado em que o reator encontrava-se, já era muito tarde. A reação nuclear já estava extremamente instável e a quantidade de energia que ele produzia já ultrapassava 100 vezes a sua potência usual. Os técnicos da usina decidiram que era necessário bombear gás xenônio para o interior das varetas, que continha as pastilhas de cerca de 210 toneladas de urânio-235, já que esse gás tem a capacidade de absorver os nêutrons emitidos pela fissão nuclear. A instabilidade do reator tornou impossível o controle da fissão, exclusivamente pelo uso de xenônio. Dessa forma, hastes contendo o elemento boro foram inseridas manualmente para frear a emissão de nêutrons. Porém, quando inseridas, as hastes expeliram certo volume de água do reator. Consequentemente, a água restante sobreaqueceu e evaporou, se expandindo com violência. A pressão produzida pela água foi o suficiente grande para soltar uma placa de cobertura do reator, que pesava nada menos que 1000 toneladas.
Nesse momento, uma grande quantidade de vapor foi responsável por liberar os produtos da fissão nuclear, como o iodo 131, césio 137 e estrôncio 90 para a atmosfera. 2 ou 3 segundos após a primeira explosão, uma segunda explosão injetou fragmentos das pastilhas de combustível, bem como grafite aquecido, cerca de 300 kg de fragmentos de carbono. O núcleo do reator fundiu-se graças às altíssimas temperaturas e tornou-se incandescente, dando início a um grande incêndio. Com isso, uma enorme nuvem de gases altamente contaminados com diversos tipos de radioisotopos escapou para a atmosfera. Após a ocorrência da segunda explosão, a metade do reator 4 estava comprometida. Cerca de 300 toneladas de água foram usadas por hora para abaixar a temperatura do reator. Entre o segundo e o 10º dia, com a ajuda de helicópteros, foram despejadas cerca de 5.000 toneladas de boro, dolomita, areia, argila e chumbo sobre o reator incandescente, como uma tentativa de cessar a emissão de partículas radioativas. O acidente de Chernobyl liberou cerca de 100 MCI, megacuries, ou 4.10 elevado a 18 becquerels, dos quais cerca de 2,5 MCI foram de césio 137, o maior acidente radioativo da humanidade. A grandeza becquerel diz a respeito à taxa de desintegração nuclear, ou seja, ela mede o número de decaimentos que acontecem a cada segundo. Em outras palavras, nas proximidades do reator 4 ocorriam 4 quinquilhões de desintegrações nucleares por segundo, dando origem a nuclídeos perigosos como os de césio, cuja meia-vida é cerca de 30 anos. Qual foi a atitude das autoridades para conter o acidente? Logo depois da explosão do reator 4, os bombeiros de Pripyat foram convocados para apagar o incêndio. Como o trabalho dos bombeiros não trouxe resultado, decidiu-se jogar materiais como areia e boro para conter o incêndio e diminuir a dispersão do material radioativo. Apesar da gravidade do acidente, a população de Pripyat só começou a ser evacuada 36 horas depois da explosão. A cidade, localizada no norte da atual Ucrânia, contava na época com cerca de 50.000 habitantes, que foram evacuados por cerca de 1.200 ônibus enviados pelo governo soviético. A população da cidade foi orientada a não levar seus pertences e foi informado de que se tratava de uma evacuação temporária. Os habitantes de Pripyat foram obrigados a abandonar alimentos e animais domésticos. Além de realizar a evacuação dos habitantes na região, o governo soviético criou uma zona de exclusão, a qual incluía locais que apresentavam alto risco na presença humana. Com isso, tudo em um raio de 30 km de distância da usina de Chernobyl foi evacuado. Por conta do acidente, uma comissão foi criada pelo governo soviético com o objetivo de conter a dispersão do material radioativo. A escritora bielorrussa Svetlana Alexievich apontou que se foram mobilizados 800.000 pessoas na contenção dos danos da região de Chernobyl. Soldados, cientistas, bombeiros, mineiros, operários e enormemente outras quantidades de pessoas foram enviados às pressas para a região. Os chamados liquidadores realizaram diferentes tipos de trabalho na região de Chernobyl. Alguns trabalhavam acompanhando os níveis de radiação, mas existiam também aqueles responsáveis em conter a emissão de radioatividade. Fazer a limpeza da cidade, enterrar objetos contaminados, matar animais, realizar a evacuação da população, revirar o solo, entre diversas outras funções. Muitos dos liquidadores enviados para Chernobyl não sabiam do risco que eles corriam com o trabalho que eles estavam fazendo, mas eram incentivados pelo patriotismo
e pelos benefícios oferecidos pelo governo soviético, como salários acima do padrão. Um dos trabalhos mais perigosos era o de realizar a limpeza do teto da usina, repleto de materiais radioativos que faziam parte do interior do reator 4. Os que trabalhavam na limpeza do teto da usina ficaram conhecidos como biorobôs. Por fim, o trabalho de contenção contou com a construção de uma estrutura que faria a contenção do material radioativo. Essa estrutura ficou conhecida como sarcófago de Chernobyl e foi construída entre junho e novembro de 86. Em novembro de 2016, uma nova estrutura metálica de confinamento do reator 4 foi construída pelo governo ucraniano. O novo sarcófago, que custou mais de 2 bilhões de euros, foi construído para suportar terremotos de baixa intensidade e projetado para funcionar até o final do século XXI. Ele possui cerca de 7.300 toneladas de metal e 1.000 metros cúbicos de cimento. Mas enfim, quais foram as consequências do acidente de Chernobyl? Elas foram profundas, sobretudo para 3 países: Ucrânia, Bielorrússia e Rússia. Todas as 3 antigas repúblicas da União Soviética. Nas questões políticas, o acidente de Chernobyl reforçou as medidas do governo do Mikhail Gorbachev, então presidente da União Soviética, de realizar o desarmamento nuclear da União Soviética. Além disso, o acidente também contribuiu para o fim da União Soviética. Isso ocorreu porque houve impactos econômicos pesadíssimos para a União Soviética. Uma nação que se arrastava em uma crise econômica desde a década de 70 e que viu sua situação se agravar na década de 80, com a guerra do Afeganistão, que durou de 79 a 89, e o acidente nuclear de Chernobyl. Em questões ambientais, o acidente de Chernobyl foi algo em precedentes desde que o homem começou a manipular materiais radioativos. Acredite-se que de 13 a 30% do material radioativo do reator 4 tenha sido lançado na atmosfera. Desse material, cerca de 60% dele concentrou-se no território da Bielorrússia. A Bielorrússia, por sinal, foi um país mais afetado pelo acidente de Chernobyl. Cerca de 23% do território bielorrusso foi contaminado. O país perdeu cerca de 264 mil hectares de terra cultivável por conta dessa radiação. Além disso, 1/4 das florestas bielorrussas foram contaminadas. E atualmente, entre 1 e 2 milhões de pessoas que vivem em território contaminado. O governo bielorrusso, inclusive, estimou que entre 1986 e 2016, o prejuízo econômico causado pelo acidente de Chernobyl foi de aproximadamente 235 bilhões de dólares. Somente o governo bielorrusso gastou cerca de 18 bilhões em medidas emergenciais causadas pela essa disseminação de radioatividade. No caso da Ucrânia, 7% do seu território foi afetado. No caso da Rússia, 1,5% foi atingido. O impacto do acidente na economia desses países foi gigantesco. Até 2006, o governo ucraniano gastava de 5% a 7% do orçamento do país com despesas relacionadas a Chernobyl. Já a Bielorrússia, somente em 1991, gastou cerca de 22,3% do orçamento do país com consequências de Chernobyl. Esse número foi reduzido para cerca de 6,1% do orçamento anual em 2002. As estimativas feitas por cientistas apontam que a região de Chernobyl deverá permanecer inabitada por cerca de 20 mil anos, até que se torne segura para a habitação humana. Existem evidências que apontam que algumas pessoas voltaram a morar na chamada zona de exclusão. A cidade de Pripyat, local no qual estava a instalação, foi abandonada
e hoje é uma cidade fantasma. Passados mais de 30 anos do acidente, as imagens mostram a natureza retomou seu espaço na cidade abandonada. Existem evidências que apontam que a quantidade de animais presentes na zona de exclusão aumentou consideravelmente por causa da pequena presença humana. Outra importante consequência do acidente de Chernobyl foi o aumento da quantidade de câncer na população ucraniana e bielorrussa, principalmente neles. Existem estudos que apontam que, em 2005, cerca de 6.000 crianças desenvolveram câncer de tireoide em consequência da exposição à radiação. Existem também evidências que apontam crescimento na taxa de doentes por leucemia na região. Novos estudos, nesse sentido, ainda apontaram a incidência de câncer de tireoide nas crianças da região aumentou 40 vezes desde a explosão. Em adultos, a taxa aumentou até 7 vezes. Além das doenças, o impacto psicológico do acidente foi gigantesco sobre milhares de pessoas que perderam tudo repentinamente e foram obrigados a abandonar as suas vidas. Estudos sugerem que entre aqueles que passaram por eventos traumáticos como o acidente de Chernobyl, o índice de ansiedade é maior. As consequências psicológicas causadas pelo acidente de Chernobyl foram identificadas como parecidas com a daquelas que passaram por acontecimentos extremamente traumáticos, como o bombardeio atômico de Hiroshima e Nagasaki. Milhares de pessoas que estiveram em contato com a radiação foram beneficiadas com compensações disponibilizadas pelos governos dos países afetados. E hoje eles recebem pensão especial. Outras foram aposentadas por invalidez ou recebem tratamento médico especial, entre vários outros benefícios. Os beneficiados foram pessoas infectadas que adoeceram pela radiação, liquidadores, pessoas que trabalharam na região de Chernobyl em anos seguintes, pessoas que permaneceram em áreas contaminadas e pessoas que foram evacuadas das áreas contaminadas. Até hoje, não se sabe a quantidade de pessoas que morreram por conta do acidente de Chernobyl, e esse é um dos assuntos mais polêmicos quando se fala do acidente. Entre as estatísticas levantadas, aponta-se que 2 trabalhadores morreram durante a explosão. 29 morreram dias depois do acidente pela exposição à radiação, e outros 18 morreram por doenças causadas pelo contato com a radiação. De toda forma, existem estudos que sugerem que, até 2006, cerca de 4.000 pessoas tenham morrido em consequência do acidente. Mas existem estudos que sugerem números de mortes muito mais elevados. Alguns estudos sugerem 9.000 a 16.000 pessoas, e até 60.000 em alguns casos. E existem estudos que apontam 90.000 pessoas, incríveis 90.000 pessoas, eles podem ter morrido por causa desse acidente. A verdade é que nunca se saberá ao certo quantas pessoas morreram responsáveis pelos acidentes. Mas e os responsáveis por esse acidente? Logo após a explosão, o governo soviético organizou uma comissão para descobrir as causas do acidente. Um julgamento foi realizado na cidade de Chernobyl, também uma cidade fantasma como Pripyat. E 6 pessoas foram julgadas pelo acidente. Dessas 3 foram condenadas a 10 anos de prisão: Viktor Bryukhanov, Nikolai Fomin e Anatoly Dyatlov. Eles foram anistiados e cumpriram 5 anos de prisão. Bryukhanov reside atualmente em Kiev. Dyatlov morreu em 1994 em consequência da exposição à radiação. Fomin teve um surto mental e tentou matar-se, sendo depois transferido para uma clínica psiquiátrica. Mas vamos entender um pouco dos perigos da radiação. A radiação é uma forma de transmissão de energia através do espaço. Ela existe em 2 formas: a radiação eletromagnética e a radiação corpuscular. Em alguns átomos pesados, como urânio,
apresentam uma instabilidade nuclear. Seu núcleo não consegue manter-se coeso e, por isso, tende a decair em núcleos menores e mais estáveis. Durante o decaimento, algumas partículas bastante enérgicas, como os prótons, nêutrons, núcleons de hélio, elétrons e também ondas eletromagnéticas, todas de alta energia, são emitidas por todas as direções no espaço. A capacidade de ionização dessas formas de radiação faz com que elas sejam potencialmente letais. A radiação ionizante e qualquer outra forma de radiação, corpuscular ou eletromagnética, que seja capaz de causar danos ao código genético das células em razão do processo de ionização, que consiste em arrancar elétrons dos átomos, a radiação ionizante é capaz de matar células ou lhes induzir a mutações, de modo que seu funcionamento ou replicação seja afetado. Entre as diversas complicações relacionadas às exposições e fontes de radiação, destaca o câncer, mutação genética, queimaduras e a morte. A intensidade de uma radiação ionizante, como os raios gama ou os raios X, pode ser determinada pela grandeza Roentgen, ou R, a sigla R, a qual relaciona a quantidade de carga ionizada em certo volume de matéria. Um ser humano adulto pode suportar uma dose máxima de 500 Roentgens. Nas proximidades do acidente radioativo de Chernobyl, os níveis de radiação chegaram a 20.000 Roentgens por hora. Desse modo, alguns trabalhadores que se encontravam desprotegidos nas áreas mais críticas do acidente receberam doses letais de radiação em menos de 1 minuto. Além da exposição direta, que ocorreu nas proximidades do reator 4, uma grande nuvem carregada de partículas e gases radioativos escapou do complexo de Chernobyl por causa do incêndio provocado pela fusão do reator. Elementos gasosos como o xenônio 133 foram imediatamente liberados para a atmosfera. Sua meia-vida custa de aproximadamente 5 dias. Ele diminui o impacto desses gases à saúde dos funcionários e moradores da região. Outros elementos radioativos, como o diodo 131 ou telúrio 132, de meia-vida curta de 8 dias e 78 horas, também foram suspensos no ar, mas logo perderam seus efeitos. O maior problema foi o césio 137, cuja meia-vida leva mais de 30 anos para se dissipar. A precipitação do pó do césio 137 na atmosfera tornou a região de Chernobyl inabitável por um tempo, que varia de 3.000 a 20.000 anos para se voltar a habitar a cidade. Então, galera, isso foi só um pouco da história de Chernobyl. Desculpa o vídeo longo aí, que não é meu costume fazer vídeo desse tamanho, mas eu precisava explicar a história completa de Chernobyl. Espero que vocês tenham gostado. Valeu por terem assistido, deixem as suas sugestões aí embaixo como sempre. E até a próxima, falou!